Foram bastante conceitos novos, foi uma sessão de aulas, eu acho que até um pouco cansativa, né? Porque quando a gente está começando uma disciplina nova, existem conceitos novos para a gente assimilar e às vezes esses conceitos eles estão bastante desconectados com as aplicações que a gente vai vir a ter. Então a gente tem uma pequena revisão aqui das coisas que a gente estudou nessa sessão de aulas, basicamente três coisas. A primeira foi que a gente definiu uma equação geral para um balanço molar para uma espécie J, relacionando o acúmulo com as entradas, as saídas e as gerações. Essa equação aqui a gente pode usar para basicamente qualquer tipo de reator. A gente pode aplicar em qualquer tipo de reator que vai ocorrer transformação que a gente chegaria, né, fazendo as considerações, se a gente quisesse aplicar aqui num batelada alimentada. A gente não estudou um batelada alimentada. Então, se a gente quiser aplicar a equação de projeto num batelada alimentada, a gente pode utilizar essas equações. A única coisa, num batelada alimentada, ia diferenciar que a gente não tem esse termo aqui. No mais, a gente consegue simplificar. Na verdade, se fosse tudo homogêneo, né, que é o caso de um batelada alimentada, a gente não teria esse termo aqui. Então a gente conseguiria deduzir as equações de um batelada alimentado. Segunda coisa que a gente estudou nessa semana foi a lei de velocidade. E isso talvez uma das coisas mais importantes para vocês recordarem, para vocês fixarem. Então, o que é a lei de velocidade? Qual que é a diferença do RA, do menos RA, do G? Então, a lei de velocidade, né, a velocidade de formação de uma espécie, né, o termo RA, na verdade, né, velocidade cinética da reação. A lei é como acontece. Então, a velocidade de formação ou de destruição de uma espécie J por unidade de volume e por unidade de tempo, que é o que diferencia do G, é muito importante que ela é uma função apenas das propriedades dos materiais, dos reagentes que envolvem a reação. Então, concentração, temperatura, pressão, se tem catalisador, se tem inibição, e não é propriedade do tipo de reator. Isso é muito importante. Então, se a gente vai lá no laboratório, que é muito comum, a gente vai lá no laboratório e define esse termo, essa velocidade de reação, o RA, num reator batelada, a gente aplica esse RA num CSTR, aplica esse RA num PFR. Na verdade, mesmo para projetos de reator PFR ou para projetos de reator ou para projetos de CSTR, esses termos são sempre tirados em reator batelada, porque é muito, muito mais fácil. A gente tem que o RA, diferente do GA, ele é uma propriedade intensiva, não depende da quantidade total, e isso é muito importante. Por mais que na equação de projeto a gente começa com o GA, a gente migra para o RA para ser uma propriedade intensiva. Ela é uma equação algébrica, então RA é igual a KCA, ou ao termo de Monod, ou ao termo de Michaelis-Menten. E para sistemas homogêneos, depende muito, né, as unidades, mas uma das unidades pode ser mol por segundo por litro, tudo bem? Lembrando então, quantidade por tempo por volume. Isso é bastante importante. Quantidade por tempo por volume. Poderia ser bilhões de células por hora por metro cúbico, diferente do termo de geração, que seria um termo absoluto. E para para tentar guiar vocês, bom, claro, aqui nosso resumo das equações de projeto. Então, a gente tem do batelada até o PBR. Então, na forma diferencial, que é a forma que a gente mais usaria, por exemplo, em modelagem e simulação, e na forma integral, que é a forma que a gente mais utilizaria aqui na disciplina de reatores. Um pouco mais fácil de calcular, aplicado a questões mais simples. A diferença só é nosso querido CSTR, né? Equação de projeto de CSTR na forma algébrica e pronto. Não tem nem integral nem diferencial. Reator maravilhoso, né? E por fim, um guia de nomenclaturas utilizadas. Vou tentar aplicar isso a cada fim de aula, porque a gente define muitas coisas
e como são coisas novas, saber o que é e o que a gente está utilizando e as unidades do que a gente está utilizando é bastante importante. Então, pessoal, muito obrigado por essa sessão. Espero que vocês estudem bastante, leiam todo o capítulo 1 do Fogler e resolvam os exercícios que vão estar propostos aí na nossa sala de aula virtual. Então, até semana que vem.